Quando a vida a derrubou, Anne Margaret sempre se levantou de novo, o que é impressionante, já que uma dessas quedas foi de 6 metros diretamente sobre a cabeça dela. De revolucionar a dança a pilotar uma Harley, a vida de Anne Margaret tem mais do que você imagina. Como qualquer pessoa na indústria do entretenimento pode atestar, incorporar o uso de cabos em uma apresentação pode proporcionar um momento emocionante, mas também pode ser uma receita para o desastre. Anne Margaret descobriu isso da pior maneira quando se apresentava em Lake Tahoe, no Hotel Sahara, numa noite de 1972. Para sua apresentação, uma plataforma suspensa havia sido construída, pendurada por cabos, que podia ser elevada e abaixada, e estava programada para ser usada como sua entrada enquanto ela cantava o número de abertura. Mas pouco antes da cortina se abrir, a plataforma apresentou uma falha, virando abruptamente de cabeça para baixo, e fazendo com que Anne Margaret despencasse de uma altura de quase 7 metros acima do palco. Ela relatou esse momento aterrorizante em sua autobiografia de 1994, Anne Margaret My Story. Só me lembro do começo da queda e de ver o chão se aproximando. Logo todos notaram que a artista estava inconsciente no palco, com sangue se acumulando sob ela. Felizmente, havia um médico no local, que correu para ajudá-la. Ela foi levada rapidamente a um hospital próximo, em meio ao medo de que não sobrevivesse. As lesões foram graves, como ela relatou. Meu rosto ficou desfigurado e muito inchado. Vários ossos faciais estavam quebrados, incluindo a mandíbula em 2 lugares. Meu braço esquerdo estava quebrado e parecia horrível. Havia um grande corte no meu joelho, aberto como um tomate esmagado. Com ferimentos tão extensos, havia um medo real por parte dos médicos de que a carreira dela como artista tivesse acabado com aquela queda. E esse era o cenário mais otimista, já que eles nem tinham certeza se ela iria sobreviver. Desesperado para salvar a carreira de Anne Margaret, seu marido, Roger Smith, ignorou a orientação médica de não movê-la e conseguiu um avião para levá-la em coma ao centro médico da UCLA. Lá, soube que os cirurgiões aprimoraram cirurgias pela boca para evitar cicatrizes no rosto. Ao recobrar a consciência após a cirurgia, no dia seguinte, ela não percebia o sofrimento que acabara de enfrentar. Mas suas perguntas teriam que esperar. Como relembrou em sua autobiografia, não conseguia se mover nem falar ao acordar. Como se não bastasse ter passado tão perto da morte, Anne Margaret sofreu um segundo golpe emocional durante a recuperação. Ao receber a notícia de que seu pai, que havia sido diagnosticado com câncer, havia piorado e não deveria viver por muito mais tempo. A morte do pai foi devastadora e levou Anne Margaret a se automedicar cada vez mais com álcool. Como contou em sua autobiografia, cheguei a um ponto em que meus dias e noites se misturavam em um estado contínuo de embriaguez. Eu bebia uma garrafa de uísque, desmaiava, acordava, bebia mais e desmaiava de novo. Ela disse que houve momentos nesse período dos quais não conseguia se lembrar. Após o pedido do marido, ela conseguiu controlar o vício, embora a luta nunca termine totalmente. Você nunca realmente supera isso, mas eu lidei com isso. Sim, como você lidou, e tenho lidado com isso constantemente. Chamar esse período na vida de Anne Margaret de difícil é um eufemismo. Além dos problemas físicos, sua saúde mental foi muito afetada. Diante da gravidade, Roger sempre procurava garantir que alguém cuidasse dela. Ela contou em sua autobiografia que caía em depressão tão profunda que temiam que eu fizesse algo desesperado. O maior medo de todos se realizou quando ela atingiu seu limite e tomou vários analgésicos que restaram do acidente. Após engolir os comprimidos, ela se arrependeu e procurou uma amiga cujo marido era médico. Ele lhe deu uma mistura para beber, o que fez com que ela vomitasse todos os comprimidos que havia tomado. O médico ajudou a salvar sua vida, mas também lhe deu um aviso severo, dizendo à atriz que não a ajudaria se ela tentasse se ferir novamente. Se ainda não estivesse claro, a morte do pai de Anne Margaret foi muito difícil para a atriz. Ao relatar a perda em sua autobiografia, ela disse que não conseguia aceitar a morte dele, e o fato de ser filha única reforçava a proximidade entre os dois. Quase 20 anos depois, ela teve que enfrentar o luto de novo ao perder a mãe, que morreu aos 82 anos. Em uma entrevista ao Los Angeles Times, em 2002, Anne Margaret afirmou que estava se preparando para gravar um álbum gospel. E isso a entristecia porque sua mãe nunca poderia ouvi-lo. É uma sensação horrível sentir que não há esperança. Mas você tem que seguir em frente. Ela continuou a gravação,
tornando-se uma experiência muito emocionante para ela. Apenas 3 semanas após a morte da mãe. Ela contou ao Frankfurt Times em 2003 que fazia isso após os shows, até cerca das 4 da manhã. Fiz isso por ela. Gostaria de conseguir expressar o que senti. Aquilo me atravessou por inteiro, e eu sabia que ela estava ali. A maioria dos artistas passa a carreira sem incidentes dolorosos, e Ann-Margret já havia enfrentado traumas com seu acidente anterior. Infelizmente, esse não foi o único ferimento que ela enfrentou durante a apresentação. Durante as filmagens de Tommy em 1975, sua personagem tinha que arremessar uma garrafa de champanhe na televisão enquanto estava embriagada. Embora eu gostasse de falar sobre bolhas e feijões saindo da TV quebrada, isso não foi o mais importante que aconteceu depois. Em entrevista em 2014, ela relembrou que a equipe esqueceu de tirar os cacos de vidro que ainda saíam da tela da TV. Como a personagem deveria continuar seu colapso mental, se debatendo entre as bolhas e os feijões, vejo agora que limpar o vidro teria sido uma boa ideia. Relembrando, Ann-Margret disse: "Bati ali e foi um baque, e comecei a ver rosa nas bolhas de sabão, o que resultou em 27 pontos. No dia seguinte, voltei ao set, mas só me filmaram com o braço sob a mesa para esconder os pontos." Ann-Margret e seu marido Roger se casaram em 1967 e, como já comentamos, Roger esteve ao lado dela enquanto ela se recuperava do período tumultuado após sua queda. Em 1980, foi Ann-Margret quem apoiou Roger, diagnosticado com miastênia gravis, doença autoimune que enfraquece progressivamente os músculos. Na época, os médicos disseram que ele não viveria mais de 10 anos. Em entrevista a Roger Ebert, em 1983, Ann-Margret disse que havia dias melhores que outros e que, às vezes, ele estava tão fraco que ficava dias na cama. Com o passar dos anos, a condição dele o deixou progressivamente mais fraco, e a famosa artista colocou sua carreira em pausa para cuidar dele. Essa dinâmica virou o relacionamento deles de cabeça para baixo, já que antes do diagnóstico, Smith atuava como empresário dela, cuidando dos aspectos comerciais da carreira dela. Como ela escreveu mais tarde em sua autobiografia, aos poucos me tornei uma mulher diferente por dentro. A Ann-Margret, dependente e tímida, foi desaparecendo por necessidade, e uma mulher confiante e competente surgiu em seu lugar. Enquanto eles consideravam um procedimento cirúrgico para remover a glândula timo de Smith, ele começou a se sentir melhor, e os médicos trouxeram uma notícia maravilhosa sobre a doença imprevisível. Afeta as pessoas de formas distintas, mas ele está em remissão há tempos. Enquanto era madrasta dos 3 filhos de Roger Smith, de seu primeiro casamento, Ann-Margret queria ter um filho com ele, mas, com o passar dos anos, as tentativas deles de ter um bebê continuaram sendo em vão, mesmo depois de utilizarem procedimentos experimentais para ajudar no processo. Em entrevista a McCall's, em 1985, ela contou que ela e Smith tentavam, sem sucesso, há 13 anos, mas achou certa paz na experiência ao recorrer à fé. Como disse na entrevista: "Se for para eu ter um filho, terei. Aceito o que meu poder superior achar certo para mim." O tratamento não foi eficaz e o casal não conseguiu conceber. Apesar de não parecer do tipo que anda de Harley e jaqueta de couro, Ann-Margret é fascinada por motos desde que viu Marlon Brando em O Selvagem. Quem não sabia da paixão dela por motos pode ter se surpreendido em 2000 quando ela e o marido estavam pilotando motos Harley Davidson quando sofreram um acidente ao fazer uma curva fechada. Ann-Margret bateu em uma pedra no acidente, quebrou 3 costelas e fraturou o ombro esquerdo. Aqueles que acham que motos são um acidente esperando para acontecer podem ter se sentido temporariamente justificados. Mas Ann provou que a vida não é tão simples assim. Meses após o acidente, Ann-Margret ganhou um presente nada alegre ao tropeçar em um de seus gatos na véspera de Natal. Ela quebrou o pulso e machucou os tendões do pé, mas lidou bem e, semanas depois, apareceu no palco de um musical com o braço engessado. Apesar dos ferimentos, ela garantiu que não pretende parar de andar em sua amada máquina veloz, embora não se saiba se ela e o gato ainda se falam. Em 2017, Ann-Margret e seu marido comemoraram o 50º aniversário de casamento. Embora não tenha sido exatamente amor à primeira vista para os dois, definitivamente não demorou muito para ela saber que ele era o homem certo para ela. Como ela contou à revista People em março daquele ano: "Eu sabia que ele iria me proteger. Eu sabia que poderia depender dele. Eu senti isso completamente."
Eu tenho mais orgulho do fato de ter sido casada com Roger Smith por 50 anos. O casamento deles terminou poucos meses depois, quando Roger faleceu aos 84 anos, segundo uma fonte da Closer Weekly, em 2020. Ela tem enfrentado essa perda, permitindo-se ficar triste, mas valorizando os anos juntos. Ela acredita que ele ainda cuida dela. Nesses momentos, é bom contar com amigos, especialmente quando seu amigo é Alan Arkin. A lenda de Hollywood estrelava o método Kominsky, e não só a incentivou a voltar ao trabalho, como conseguiu um papel para ela na série. Mesmo sem andar tanto de Harley, Anne Margaret ainda dá um jeito de acabar com machucados e hematomas. Em abril de 2026, a octogenária se machucou novamente em uma queda. Embora o gato talvez não tenha culpa dessa vez. Ela comentou a Parade: "Caí outro dia e quebrei o cotovelo direito. Tudo bem, já caí muitas vezes. Não é minha intenção, mas acontece. O que posso dizer?" A ex-Starlet manteve o bom humor na recuperação e prometeu ser mais cuidadosa, apesar do histórico contrário. Antes mesmo das últimas lesões, ela contou ao Orlando Sentinel, em 2001, que seu médico já brincava sobre como ela tinha castigado o próprio corpo. Como ela contou na entrevista, "Meu médico disse que se alguém visse meu esqueleto, desmaiaria."